Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Café com Leitura e Você. Vamos dando continuidade ao nosso livro Mulheres Refeitas dos Cacos, escrito por Eliane Bortoloni. Mulheres Refeitas dos Cacos. Capítulo 6. Amor às avessas, violência doméstica. De acordo com o artigo 5 da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Não existe uma classe social, nem etnia, raça e nem religião para a violência doméstica. Costuma-se pensar que ela só acontece com pessoas de baixa renda, da periferia, que casam com viciados em bebidas ou drogas sem instrução e informação. Ela também acontece na classe média e alta da sociedade, com a mulher instruída e graduada, bem casada, que mora numa casa bonita, que tem um bom emprego e uma boa renda. Não tem credo ou religião. Acontece até mesmo com os mais religiosos e até com evangélicos. Ninguém se casa com um agressor, com um homem violento, sabendo disso. Não se casa com um sapo, mas casa-se com um príncipe que vira sapo. Casa-se com um homem amado, que ele ama também, que é gentil, carinhoso, que lhe dá flores, um príncipe. Um dia ele chega em casa e tem uma crise de ciúmes e pede para ela trocar de roupa, porque está justa e decotada, a saia está curta, a calça está colada. Aí ele implica com as saídas com as amigas. Uma mulher casada não sai com as amigas por aí. Isso é para solteiras que não têm o que fazer. Quando precisa sair, tem que ser junto com a irmã, com filhos ou a cunhada. Celular, sem senha e redes sociais compartilhadas. Nada de atrasos. Sempre tem que voltar do trabalho na hora certa, que voltar no horário certo. E se atrasar, deve ter justificativa, caronas proibidas e assim vai. De forma sutil inicialmente, onde ela vai aceitando, pensando que está sendo cuidada com zelo. Vai aceitando as normas sem perceber que está sendo dominada. Um tempo depois, as coisas ficam expressamente proibidas. Para não irritá-lo, ela dança conforme a música para ele ficar pianinho. Em outra ocasião, ele chega bravo e alterado, muito estressado. Fala alto, diz palavrão, bate coisas, xinga. Agora usa termos ofensivos para ela. Coitado, só está nervoso, ele não teve um dia bom. Vai relevar. Um dia ela chega atrasada para fazer o almoço e ele está muito nervoso, reclama, briga pela falta de compromisso, briga porque não lavou a sua camisa e ainda a chama de preguiçosa. Agora ela tem alguns elogios a mais. Imbecil, ignorante, idiota, louca e etc. Ela cumprimenta um vizinho com um sorriso e ele a chama de assanhada. Chega tarde de uma reunião do trabalho e é chamada de vadia. Então ela vai se anulando, sufocando para não provocar mais discussões, para não alterar os ânimos. Um belo dia, ela dá um basta e extravasa sua raiva contida num impulso. Grita, xinga, quebra coisas e explode dando vazão à sua ira. Aí sim, ele vai para cima e dá um tapa no rosto e a chama de louca. Mais tarde lhe pede desculpas, mas diz que foi necessário para trazê-la à razão, afirmando que a culpa era dela. Voltam a ficar bem novamente e é só não provocá-lo. As coisas vão acontecendo sucessivamente de forma contínua e mais violenta. Agora são tapas, socos, chutes, empurrões, puxões de cabelo. Seu corpo já apresenta sinais de violência, olho roxo e inchado. Mas ela caiu e se machucou. Lábios cortados e entumecidos, alergias e ferimentos. Lesões na pele como arranhões, cortes, hematomas que são escondidos sob mangas longas.
A sua personalidade, o seu modo de ser está mudado. Mais calada, menos risos, abatimento, sempre tensa e nervosa. Seu coração dispara com taquicardia quando ouve ele chegar. Percebe que tem medo dele. Tenta não fazer nada de errado que o irrite. Mas ele continua aquele cara bonitão, legal e simpático, bom pai. Às vezes ele tá tão bonzinho, declara o seu amor, dá presentes, saem juntos, se divertem, são bons amantes. E vão levando a vida entre tapas e beijos. Não, isso não é violência doméstica. É normal os casais brigarem. Às vezes ele volta bêbado ou estressado e se cede. Violência doméstica é quando a mulher apanha, é espancada e tem uma arma apontada para ela. E ainda diz que a mulher é boba de aguentar tudo isso. O que acontece comigo, diz ela, é um descontrole emocional quando ele está nervoso, se arrepende e fica bonzinho. O que prende essa mulher a esse relacionamento? É o amor que aguenta tudo? É a submissão feminina? É a dependência financeira dele? É o status? São os filhos? Os pais? É a dependência emocional? Pode ser um desses fatores ou todos juntos. A permanência com o agressor pode ser por medo, vergonha, chantagem, ameaça, falta de recursos financeiros para se desligar dele ou para manter a família unida. Os filhos sofrem muito com isso e são afetados no seu psicológico, levando seus medos e traumas para seu relacionamento. Muitos reproduzem o medo da violência para o resto da vida. Tornam-se abusivos e agressivos em seus relacionamentos. Pelas pesquisas, 1 em cada 5 mulheres já sofreu algum tipo de violência doméstica. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas. É possível que uma mulher que você conheça passe por isso. E ela pode estar bem próxima. Pode ser uma colega, uma amiga, filha, irmã. A mulher geralmente não denuncia porque vive um ciclo vicioso. Amor, violência, amor. Ela precisa de ajuda para se libertar do agressor. O feminicídio ocorre após várias agressões, geralmente quando a mulher se submete às atrocidades do companheiro, está com baixa estima e não tem mais forças para separar do agressor. É uma presa fácil para o predador. Muitas delas já fizeram o boletim de ocorrência e até conseguiram o afastamento do lar como uma medida protetiva. Mesmo assim, foram vítimas e perderam suas vidas. A violência doméstica é um problema social em que a sociedade deve se comprometer a ajudar, fazendo denúncias ou acompanhando a vítima a procurar órgãos competentes em sua cidade. Elas devem procurar ajuda no Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM, C-R-A-M, e a Delegacia Especializada da Mulher, DEM. Onde não existem esses centros, procure uma delegacia ou ligue para o 180, um serviço disponibilizado 24 horas por dia. Inclusive nós devemos fazer a denúncia por esse número quando soubermos ou presenciarmos a violência. Tipos de violência doméstica. Primeiro, física. Quando fere a integridade física ou a saúde do corpo, como espancar, empurrar, sacudir, chutar, apertar, queimar, cortar, jogar objetos na vítima, bem como omitir socorro. Segundo, a agressão psicológica. Ações que afetam o psicológico e o emocional. Exemplo, insultos, humilhações, constrangimentos, ameaças, chantagens, manipulações, violência e controle das ações. Terceiro, violência sexual. Forçar uma mulher a ter relações sexuais sem a sua vontade por meio de força ou coação. Quarto, violência patrimonial. Posse do dinheiro e patrimônio da mulher ou bem pessoal e profissional. Quinto, violência moral. Desonrar a mulher diante da família e sociedade, como fazer mentiras, calúnias,
difamações, humilhações em público, como insultos. Depoimentos de Márcia. Márcia é uma senhora bonita e elegante, uma mulher que não carrega marcas de sofrimento e mágoas, mesmo tendo passado por um casamento abusivo, cheio de violência doméstica, física e psicológica. Casada desde a adolescência, era agredida sem motivos quando ele chegava bêbado em casa, ao ponto de perder uma gestação de 5 meses pela surra que levou. É um depoimento forte que levará a lágrimas. O sofrimento pelo qual passou não tirou a sua beleza, nem sua meiguice e nem a paz que sente hoje, porque ela foi retirada dos cacos e permanece firme e inabalável. Minha identidade. Venho de uma família cuja mãe era uma cristã muito fervorosa. Desde pequena nos levava para a igreja e eu ia porque tinha que ir, por obrigação. Ela sempre intercedeu por nós. Também tive uma sogra que era evangélica e eu acompanhava de vez em quando na igreja, mas não entendia nada, ainda não era tocada. Contudo, sempre orei e pedi a proteção de Deus. Hoje penso como eu demorei tanto a descobrir a minha identidade, minha verdadeira identidade. Quero contar um pouco da minha vida. Não foi muito fácil, mas hoje entendo que Deus falou que não seria fácil, porque Ele disse que passaríamos por aflições nesse mundo, mas que venceríamos. Minha infância foi tranquila como de qualquer criança do interior. Brincávamos na rua, íamos para a escola, para a igreja. Infância humilde, sem nada faltar. Somos em 4 irmãs e nossa mãe não nos orientou para a vida e não tivemos nenhuma orientação sexual básica. Eu era tão inocente de tudo que fiquei assustada quando menstruei a primeira vez. Estava na escola e não entendia o que estava acontecendo. Não contei a ninguém, nem para minha mãe e nem para minhas irmãs. Fui lavar minha roupa e minha mãe, percebendo, deixou uma pilha de paninhos cortados de lençol no quarto. Entendi que eles deveriam ser usados para esse fim e seria normal esse sangramento. Passados alguns anos, eu e minha irmã voltamos a estudar à noite, agora adolescentes. Não tínhamos nenhum interesse pelos estudos. Queríamos mesmo é ficar com os amigos da escola e frequentar a lanchonete que ficava em frente. Com 16 anos, comecei a trabalhar como recepcionista no escritório de um advogado. No mesmo prédio tinha uma gravadora, um estúdio de gravações de propaganda. Estávamos em 1974. Conheci 2 rapazes que eram sócios e que trabalhavam com publicidade. Um deles veio a se tornar meu marido. Minha irmã e eu nos tornamos amigas deles, pois eram novos na cidade e estavam num hotel ali próximo. Certo dia, estávamos nós 4, quando minha irmã saiu com um deles e eu fiquei a sós com o outro. Ele me convidou para ir até o quarto dele no hotel porque precisava arrumar a mala para viajar na manhã seguinte. Na santa inocência, fui. Ele arrumou a mala e deixou a porta apenas encostada. Deitou-se na cama e pediu que deitasse também para descansar. Foi muito respeitoso. Ficamos ali deitados, vestidos, conversando apenas. Nada aconteceu, nem um toque, nem um beijo. Minha irmã chegou com seu amigo e ficou assustada quando nos viu, imaginando o que tínhamos aprontado. Fez a maior confusão e disse que contaria para os nossos pais. E foi. Não deu chance de nos defendermos. Então, com muito medo da situação e de meus pais, pedi ao rapaz para me levar na casa de uma amiga e ali fiquei por 3 dias com medo de encarar a minha família. Ele viajou, mas logo soube da confusão e voltou para conversar com meus pais, porque soube que iam chamar a polícia, pois eu era menor de idade e ele tinha 29 anos. Eu não entrei em casa, fiquei do lado de fora esperando. Não sei o que aconteceu, só ouvi ele dizer, vou levá-la. Meus pais nada fizeram da decisão dele em me levar, e eu entrei no carro dele e fomos viajar para outra cidade. Senti que minha família tinha cortado a relação comigo, então não me restava mais nada a fazer a não ser ir com ele. Paramos no hotel para dormir e ali foi a nossa primeira noite, pois eu era virgem. Ali eu me tornara sua mulher. Veja como uma atitude mal interpretada resultou numa tremenda confusão e fui obrigada a ser esposa de uma pessoa que mal conhecia,
que não sentíamos nenhum sentimento um pelo outro. Éramos apenas conhecidos recentes. Havíamos apenas trocado algumas conversas. Viajávamos de uma cidade a outra por conta do seu trabalho. Ficávamos em hotéis, comíamos em restaurantes. Pensei que se continuasse assim, seria muito bom. Era como se estivéssemos em lua de mel. Então ele alugou uma casa para morarmos e a mobiliou toda e começamos uma vida de casal. Não demorou muito para ele ficar agressivo. Ele me xingava, me batia, me deixava em casa e saía todas as noites sem dar explicações. Voltava bêbado, viajava muito a trabalho e eu ficava sozinha em casa. Começou a luta de dona de casa e tive que aprender a cozinhar com ele, pois ele cozinhava muito bem. Engravidei e ficamos muito felizes e comemoramos. Quando estava de 5 meses de gestação, fomos visitar a sua irmã em outra cidade. Anoiteceu e ela nos convidou a dormir ali para prosseguirmos viagem no dia seguinte. Porém, não querendo incomodar, pedi para ele voltarmos para nossa cidade viajando à noite. Ele concordou e não se opôs. No caminho, dentro do carro, ele começou a me bater por isso. Era soco de todo lado, desde a cabeça até a barriga. Apontou um revólver na minha cabeça, dizendo que ia me matar. A essas alturas, pedia socorro a Deus e tentei pular do carro várias vezes, mas ele me puxava e segurava. Fui apanhando até a minha casa, que ficava distante 100 quilômetros de onde estávamos. Isto é, apanhei durante 1h20 de viagem, aproximadamente. Eu, uma mulher indefesa, franzina e grávida de 5 meses. Meu Deus. Pedia que ele me deixasse na casa de meus pais, mas ele disse que seria vergonha chegar lá toda machucada. Vergonha de quê? De apanhar estando grávida? Ou era medo e vergonha para ele em me bater? Quando chegamos em casa, ele já estava calmo, como se nada tivesse acontecido. Fui deitar, pois estava muito machucada e com muitas dores. Estava fraca e preocupada com meu bebê. Mesmo me sentindo mal, perguntei-lhe por que fizera aquilo e ele não respondeu. Ficou calado. Passados 2 dias, ele falou para minha família que havíamos sofrido um acidente durante a viagem. Ele me disse para não contar nada a ninguém e que ficasse e que confirmasse a história do acidente. Com medo, obedeci, pois tinha medo de que ele me ameaçasse, pois tinha um revólver e já havia tentado me matar. Eu estava com muito medo dele e faria qualquer coisa que me pedisse. Estava com o olho todo roxo e inchado, além dos hematomas no corpo. Minha irmã ficou preocupada comigo e me levou ao médico. Ele percebeu que eu tinha sofrido agressão, porque após receitar uns remédios, ele falou: "Vamos cuidar dessa moça do marido bravo." Eu não falava nada, ficava calada e de cabeça baixa pela vergonha que sentia. Acho que minha irmã sabia que aquilo fora uma surra e não um acidente. Mas não perguntou nada. Alguns dias depois comecei a sentir fortes dores na barriga e dei à luz a uma menina que nasceu prematura de 5 meses. Ela só viveu 13 horas. Tanto eu como meu marido sabíamos que ela não resistiu às agressões sofridas naquela noite. Sabíamos muito bem que ele fora responsável por isso. Um crime. Porém, não falamos sobre o assunto e nem eu o acusei, embora no meu interior eu o incriminava. A vida continuou normal depois desse fato. Vida comum em casa. Ele trabalhando e chegando de madrugada. E eu fui levando. Depois de 1 ano, eu engravidei do meu primeiro filho. E ao saber daquela notícia, ficamos felizes e comemoramos. Um dia, do nada, chegou de mau humor e me insultou de tudo. Eu chegava a ficar arrepiada de tanto temor. Jogou todas as roupas do armário no chão e disse para eu pegar e ir embora. Rapidamente fiz uma trouxa com lençol com elas, quando ele veio para cima de mim para me agredir. Ele estava bêbado e clamei pela vida de meu filho, pois estava com 1 mês de gestação. Não queria passar por aquilo novamente. Ele me empurrou para dentro do carro e não sei por que me levou para a rodoviária.
Acho que tinha a intenção de me largar lá ou me despachar para outra cidade. Com o carro parado, fiquei pensando o que seria agora. Vi 3 rapazes conversando e, sem querer, olhei para eles. Levei um tapa no rosto por isso e me deixou em seguida na casa dos meus pais. Saí do carro correndo, perdendo as roupas pelo chão e bati na porta pedindo socorro. Entrei e comecei a xingá-lo de tudo que estava entalado. Fiquei tão nervosa que achei que iria perder o bebê. Formou-se uma bola em meu útero, uma bola dura e doída, como se o feto estivesse encolhido de medo. Minha mãe fez um chá para mim, para me acalmar e dormir. Meu Deus, misericórdia. Uma semana depois, ele voltou todo bonzinho, me dando de presente uma batinha de gestante e me chamou para viajar com ele. E adivinha? Eu fui. Parecia tudo bem, gestação tranquila, passava uma semana com minha mãe e uma semana com a sogra para não ficar sozinha enquanto ele viajava a trabalho. No final da gestação, meus sogros vieram morar conosco, na mesma casa, mas em cômodos separados, independentes. Minha sogra era um amor, mas meu sogro era terrível. Ela era da igreja evangélica e quando meu filho nasceu, ela o pegou nos braços e o apresentou a Deus, consagrando-o ao Senhor. E isso me deixou muito emocionada. Tudo estava indo bem, então, 8 meses depois, engravidei novamente. Quando estava de 5 meses de gestação, meu marido chegou tarde e ao invés de chegar em casa primeiro, foi direto para a cozinha da mãe dele. Então me aproximei e participei da conversa, quando ele me pediu para preparar o seu cigarro, mas demorei um pouco e ele me deu um soco forte de mão fechada no alto da cabeça que eu caí sentada no chão. Minha sogra me ajudou a levantar, quando vi um espeto na parede e eu peguei para me defender. Meu sogro me agarrou pelo pescoço e disse que se eu tentasse algo, ele me mataria. A sogra, como sempre, pacificou a todos. Meu segundo filho nasceu de 8 meses, muito pequeno e de baixo peso. A partir daí travamos uma luta porque ele não se desenvolvia e com 3 meses teve uma convulsão febril. A partir daí começou a tomar remédio controlado por 3 anos até que as convulsões pararam. Ele tinha 5 anos quando eu engravidei da minha filha. Ele era tão pequeno que parecia um bebê, ainda o carregava no colo. Depois que a minha filha nasceu, a vida continuava normal, mas bem atarefada com 3 crianças. Descobrimos que nosso segundo filho tinha uma deficiência intelectual e leve e falta de hormônio de crescimento. Foi uma luta em tratamentos e a dificuldade em conseguir hormônios de crescimento porque ainda não eram produzidos no Brasil. Então, entramos com todos os recursos possíveis e conseguimos alguns desses medicamentos. Com a vida corrida, não tinha tempo para pensar e lamentar. As coisas foram melhorando financeiramente e construímos nossa casa. De vez em quando, ele tinha os rompantes de loucura que apavorava a todos em casa e, aos poucos, fui aprendendo a me defender. Comecei a estudar no supletivo para completar o ensino fundamental escondido dele. Ele descobriu, mas continuei a estudar e mais tarde fiz o ensino médio. Nesse tempo, as brigas foram ficando mais esporádicas. Um dia fomos passear num clube com piscina e foi muito bom e divertido para as crianças. Quando fomos embora, ainda no carro, ele me bateu em frente às crianças. Acho que foi por ciúme, porque não tinha nenhum outro motivo aparente. Nessa noite ele chegou bem bravo em casa e quase furou meus olhos com os dedos. Veio contra eles e apertou bem o globo ocular. Meu filho me abraçou chorando e depois consegui sair de casa para telefonar na casa de minha vizinha para minha irmã, pedindo socorro. Nesse meio tempo, ele pegou as crianças e fugiu de casa, indo para a casa da mãe dele, em outra cidade. Gente, eu tô apavorada com essa história. Fui até a delegacia fazer a denúncia da agressão e da fuga dele levando os filhos. O policial debochou dizendo: "Você quer o quê? Ele é o pai e tem direito." Meu Deus. Naquele tempo, nós mulheres não tínhamos respaldo nenhum de ninguém, muito menos de autoridades. Depois de tempo é que veio a Lei Maria da Penha.
Quando meu filho tinha 13 anos, foi me defender da agressão do pai contra mim e os dois brigaram feio, em luta corporal, e foram parar na delegacia por denúncia do vizinho. Mais uma vez, nada foi feito. Logo depois disso, a situação financeira começou a piorar. Ele já não trabalhava mais como antes. Nessa época, comecei a trabalhar para ajudar em casa, graças aos estudos que eu consegui terminar. Meu filho mais velho, com 14 anos, foi para Curitiba morar na casa da tia e começou a trabalhar também. Ele passou por muitas dificuldades, mas não desistiu e venceu, graças a Deus. Vendemos nossa casa e mudamos para várias cidades. Eu trabalhava, mas as coisas não deram muito certo. Voltamos para Curitiba alguns anos depois e nosso filho já era pai. Morava com uma moça. Alugamos uma casa e eu trabalhava de balconista em uma loja e sustentava a casa. Minha filha, ainda muito novinha, engravidou e foi mãe solteira. Deixava minha netinha ainda bebê na creche para trabalhar. Meu esposo adoeceu de cirrose hepática por conta da bebida e ficou morando com sua irmã em Minas Gerais por 2 anos. Nessa época, minha mãe também adoeceu e ficava um pouco com cada filha. Usava fraldas e medicamentos e com o dinheiro dela, o que sobrava, pagava algumas despesas de casa. Meu marido voltou e estava com câncer no fígado. Certa vez o acompanhei num procedimento no hospital e ele me pediu perdão de suas maldades para comigo. Disse-lhe que já o tinha perdoado, senão não estaria ali, cuidando dele. Quando minha netinha tinha 8 meses, a filha da minha filha, meu marido faleceu. O câncer o levou em poucos meses. 1 mês antes de falecer, conseguiu se aposentar, o que me ajudou muito hoje em dia. Em seu leito de morte, aceitou Jesus através da oração de minha cunhada. Sei que com isso ele foi perdoado por Jesus e teve sua vida salva. Faleceu aos 60 anos. Meus filhos aceitaram Jesus e foram para a igreja. Aceitei Jesus muito tempo depois, porque ainda guardava rancores. Hoje sim, falo tudo isso sem sentir dores. Estou expondo toda a minha história para os leitores com paz no coração e para que sirva de alerta para as moças mais jovens e para as que se sentem destruídas por tanto sofrimento, de que existe cura na alma. Que depois das tempestades vem a bonança. Vejo que as orações de minha mãe e sogra não foram em vão. Não sei como suportei tudo isso sem me destruir. Hoje tenho uma vida livre, uma alma leve e vivo com meu filho do meio. Meus outros filhos estão muito bem com suas famílias e servem ao Senhor, assim como eu. Tenho 2 netos. Estou bem e em paz. Liberei perdão e me sinto curada dos hematomas do corpo e das feridas da alma. Consegui realmente me refazer dos cacos. Assinado, Márcia. Meu Deus. Márcia, você é uma heroína. Como Jesus trabalhou no seu coração.